Isto é um podcast sobre assuntos, sobre temas. Vamos estar aqui à conversa, eu e o Pedro Durão, talvez outros convidados. Traz cerveja, traz cerveja. E acima de tudo, foi a melhor desculpa que arranjámos para beber cerveja à tarde. Traz cerveja! Não, sobre boadeira nunca se fala aqui. No episódio de Traz Cerveja, olá Inês. Eu não vou beber isto. Inês Lopes Gonçalves, mas Eu se não calhar gosto já conheceram pela voz, de- é um shot de entrada. Posso fazer como Bebe se um faz? shot, está a ser filmado. Não está a ser Só não filmado. tira isto para o chão porque Está a ser para o chão filmado. o tapete. É só um shot pequeno de whisky. Pronto, já só molhei assim. Pois é vergonhoso. Não, é vergonhoso. Eu vou-te explicar. Então mesmo metade. Não, Nós não queremos incentivar as pessoas a beber demasiado. eu estou quase em jejum, percebes? Porquê? E pá, não lanchei primeiro. Eu corto muito cedo Que horas e é estou que acordas? rabugenta. Que horas é que acordas? Acordo por volta das 5h30, um quarto para as 6. Estás contente com isso, com esse facto? Não, claro que não, não é? Quem é que estaria contente com isso? Mas depois chegas à rádio e ficas contente, não é? Sim, isso sim. Senão provavelmente Mas, já tinha cometido suicídio. Então, E repara uma coisa, eu não bebo shots assim em geral na vida. Isto não é considerado um shot. É tipo um brinde da amizade. É assim que nós chamamos. Vou dizer só uma coisa, que é assim, não é não. Muito bem, muito Obrigada. Já parei de insistir. Agora está aí a jogar a carta. Pá, odeio. então depois ficas para a tarde livre até agora? Ou não? Ou tiveste... Não tenho, depende, há dias em que tenho assim a tarde mais livre. Deve cerveja só cheio. Dormes a sexta? Olha, e por acaso eu já não durmo a sesta há algum tempo, mas quando estou assim muito cansada, eventualmente durmo uma sesta. Agora estou mais inteligente a dormir a sesta, que é durmo Como é menos. que é? Não durmo menos, porque antigamente... É chamado Power Nap? Sim. Fofas. Tenho que... Conjuntivo. Que nojo, esqueci. Porque há dias em que tu chegas a casa e tens tanto sono que só te apetece... eu faço uma coisa, eu ainda não arranjei uma palavra para isto, mas eu ando a esforçar-me e vou conseguir, que é eu chegar a casa e fazer de conta que nada daquilo aconteceu. Que é veste o pijama outra vez e vais para a cama. Sabes? Sim, é negação, não é? É tipo hibernares assim. Mas não tenho conseguido dormir assim grandes cestas, não. Então o teu dia é 5h30 da manhã, sai? Sim, 5h30, Estás lá a que 6. horas? Às 7? Estou na rádio por volta das 10 para as 7, sim, mais ou menos. O programa acaba pelas 10. Normalmente fico... Depois, lá está, depende muito. Por exemplo, hoje... Se há reunião, se não há... Sim, se há uma reunião, se não há, se tenho mais coisas para fazer na rádio, também eu faço outras coisas na RTP, por exemplo, tenho o programa da RTP Memória, às vezes fico lá a gravar e saio mais tarde, tanto posso sair às 6 da tarde como sair às 10h05. Mas Trabalhas tanto... muito, Inês? Não trabalho assim tanto. Não. Não. E deste a que horas? Olha, eu tento não me deitar... Se eu tivesse juízo, deitava-me tipo entre as 10 e as 10h30. Como não tenho, estou ali tipo 10h30 ou 11. Depois das 11 é mau. Yeah. A roçar à meia-noite é crítico. E a Então, partir porque da uma tens uma vida mais vale social ir e direto, ou não? família. A partir das 2? Não. E direta jamais. Já foste? Já fui. Não é Como é bonito. que- Não é Como que bonito. correu? Tinhas ido aonde? Na verdade, ficas assim com aquela a chamada melhoras da morte, sabes? Ou seja, durante o programa estás muito bem, Eu também acho... não é? Tipo, estás ali cheio de energia e depois às 10, tipo, Pronto, mas ao menos dá para safar o programa, não é? sabes, a máquina Os nossos corpos reagem a esses sim, estímulos, não é? exato. Tem que ser. E o corpo ajuda. E Por depois- exemplo, quando o 5 para a meia-noite está no ar, que não é o caso agora, eu deito-me tarde, tipo 2 da manhã à quinta-feira, e tenho na mesma que estar na rádio cedo. E Anda massacre. Dá Sim. 3 horas nessa noite. sim, e então acordo com uma energia mesmo estúpida, que é bizarro, e vou e estou ali. Eu acho que é como as crianças quando ficam com muito sono, ficam parvas, ficam muito estúpidas e fazem, tipo, parece que têm mais energia e depois a seguir cai para o lado. Pronto, E tu fazes isso. Então fica complicado para tu ir à sexta-feira, por exemplo. Aliás, já estivemos juntos nesse contexto, penso eu. Tinhas dito Acho que sim, é bem possível. E eu à sexta-feira, mas também já aconteceu sair e de repente e não ter dormido a sesta e ficar 24 horas acordada. Isso não te está a tirar anos de vida? Possivelmente. Digam-me vocês, estou com muito mau aspecto. Não, estás bem. O bom corte de cabelo, toda a gente casaco, reparou um antes, casaco- não vale a Casaco pena estar aqui velha a mencionar. pós-contemporânea.
Achas? Aquele casaco Gosto bem muito do fachada casaco. clássico. Mas vim aqui para ser julgada Bem fachada, ou... não, aquele casaco bem fachada 2015. Estás a ser elogiada. Borbotos, não tem borbotos nem nódoas. Isso sim seria do bem fachada. Velha pós-contemporânea. Não tem porque deste ao bem fachada para ele ter mais. Olha, eu tenho dúvidas sobre uma coisa. Este podcast chama-se Traz Cerveja. Eu fiquei com algumas dúvidas sobre quanta cerveja é que é educado trazer para este podcast. Trouxeste as suficientes. Ok, eu trouxe 10. É, foi- 10 minis. Foi Ok, bastante. sim, sim. Há pessoas A que são mal contar educadas e contigo, não não é? trazem nada. Tipo, trouxeste 3 para cada um, uma para quem houver. Foi Ok. essa a estatística. sabe? Pronto. Na verdade não pensei bem. Achei que se calhar não é, um para cada um era ridículo, não é? É chato. E depois, já aconteceu alguém chegar e trazer uma litrosa? Já. E isso cai bem ou não, né? Cai. Opá, Cada um traz a cerveja que nós, pode, não é? nós criámos Não, um é podcast divertido, é. bastante para bebermos à bordo, não é? Inventámos, temos amigo, temos graça, vamos convidar alguém para vir cá falar connosco Sim, e que traga cerveja. pronto. Porque isto começou, nós os dois bebíamos cerveja regularmente juntos num café e pensámos, em vez de estar a gastar dinheiro, convidamos pessoas para nos trazer cerveja. E bebemos cerveja à pala. Yeah. Boa. É muito isso o nosso objetivo de vida. E portanto criámos isto. Mas ao mesmo tempo, há pessoas que aparecem aqui sem cerveja e nós. As pessoas vêm sabendo. Não, é assim, O- só o fome. Renan- Acham que é o Renan brincar apareceu e- com vinho e ninguém queria Não, beber só vinho. gosta ninguém de ia botar vinho cerveja. e traz vinho, mas pronto, percebe-se porque foi um gesto bonito. Agora, quem apareceu sem cerveja foram atletas, não é? Não. Que não bebem. Opa, há Geraldes. outras pessoas que esqueceram-se. Geraldes e João João Gomes esqueceu-se. Paulo, sim. Esqueceram-se. Estou a fazer aspas com os Deu-lhe dedos lá. para quem Não, só isso está a não ouvir pode, isto. não. Sim, mas há pessoas, Para quem está- há pessoas que Quem está a ouvem ouvir noutras na rádio, plataformas. Não sei, não sei. Há pessoas que ouvem noutras plataformas e não sabem que eu estava a fazer Tu aquela. adormeces rapidamente? Sim, Como é que isso? durmo que nem. Não estamos a falar de cerveja. Sim, podemos. O vamos falar do- Drão se- entendeu se usa o mudar sono- de conversa claro. e falar de sono. E pode vamos falar de sono então. Podemos falar de sono. Eu gosto muito desse tema. Sempre adormeceste Interessa-me. rapidamente ou foi Acho um que sim. exercício que... Sim. Não, na verdade, adormeço muito melhor ou durmo melhor. Não, é mais aquela capacidade de dormir a qualquer hora do dia, que eu não tinha muito, eu era tipo um bocado de cão, sabes? Ficar ali às voltas, e agora está na hora de acordar, não dormia certa, pronto, adeus. Desde que os meus filhos nasceram, porque sono, não é? Então. Nós conhecemos quando os teus filhos tinham acabado de nascer, que engraçado. Foi. Yeah. Foi entrevistar-se-me lá. Mas tipo, naquele segundo já estavas lá nós. Sim, e estavas como Quando eras enfermeiro. Como estás sempre a trabalhar. Eu era enfermeiro e tu estavas sempre a trabalhar. Eu tirei-te os filhos e depois tu entrevistaste-me. Nós conhecemos. Então. Sei lá, fui lá falar uma merda qualquer à rádio. Epá, tinha os teus filhos pequenos. Sei Ah, lá, senhor. Não, não tinha estava uma a pensar semana, porque eu não mas tinha, eu não devia ter estava. 6 meses. Não estava. Ok, pois não estava a trabalhar, né? Estava de licença, portanto. Sim, foi tipo 2015, 2016, por aí. Pronto, também é diferente. Os teus filhos Ok. também. Os meus filhos Isso é que é também. importante, pronto. Não, a questão é como é que eu estou. Percebes? Se estás de rastros, neste momento estás de rastros. Como é que queres que os teus filhos... Não, pera, tenho uma pergunta que eu Ui, acho ui, boa. Espera que ele está muito entusiasmado com isto. Opa, pois estou a Espera. Que vídeo é que queres apagar antes dos teus filhos saberem que Isto é uma boa pergunta. pesquisar? Epá, boa pergunta. Quantos? Que vídeo é que eu quero apagar? Yeah, porque estás bem na net, há bem coisas. Sim. Pá, nenhum. Não? Não? Acho que não. Pá, pode ser vídeo ou declaração, uma cena assim. Eu penso bem vezes Nenhum. nisso e é de todos quase. Se calhar vai ser este teu a dizer nenhum. Exato. Ainda, mas eu agora uma cena que eu tenho pensado aí, se Qual é eu que tu tiver apagavas, filhos teu? entretanto, eu apagava quase tudo. Mas qual é que apagavas? Bués. Não, agora só podias escolher Não um ou sei, dois. tipo cenas de stand-up ou cenas parvas. Eu acho que, Sim, que é estranho porque eu chegar tenho ao meu muito má filho memória, com de certeza 7 anos a que. ver uma coisa que pá, não é bem assim, eu tenho de explicar o contexto. Pois, Também às vezes Por nem acaso é é uma pensar nos boa- meus filhos, é é pensar em uma- mim, apetece-me apagar merdas. é uma boa pergunta. Mas estás a dizer naquela lógica do bocado do exemplo, não é? Estás a dizer, não podes fazer isto e depois afinal tu fizeste. Como somos se calhar a primeira geração a ter tudo na net, Pois. os nossos, uma vez que pronto, somos mais ou menos uma cena que está a público, Uhum. os nossos filhos vão poder tipo, pesquisar e nós estamos a dizer uma merda e eles confrontarem-nos exatamente com o contrário. Acho que a primeira coisa que eu apagava seriam vídeos deles se os tivesse públicos, mas não como não tenho. Sim, sim, mas- Imagina os teus filhos iam-te ver a ver stand-up os vídeos antigos estranho, e iam lá perguntar: oh pai, então a avó tem muitos problemas a cagar. lá está, pois, Ok, pois de Isso é facto. cena estranha. É um mito Sim, bem sim. famoso do Durão. Sabe, vocês sabem o que é a Agiolax? Yeah. Para quem tem prisão de vento. E os netos a perguntar: então a avó não sabe cagar, pai. Ou então usarem Não é? coisas que tu dizes contra as pessoas Yeah. que eles falam. Eu também, na verdade, não tenho assim tanta coisa. Se calhar tudo o que eu. Não sei, não tenho assim nada muito pessoal, acho eu.
que pudesse comprometer. Acho que... Ok, mas ainda assim pode haver mesmo. Estás-me a pensar. Pá, eu acho que pode ser sempre uma maneira de pegar. Eu morro de medo disso. Epá, Que um filho teu apanha o que Porque não há deve. sempre uma maneira de pegar e tu queres dar uma educação e tu já tens filhos ou não. Mas espera aí, Sim. quando, Que é, e de quando o repente. teu namorado estiver grávida, começas a pensar nisso. Eu sei. E depois vais já estou a rever. pensar. Tu não podes pensar. Não podes Eu pensar nunca tinha nisso. pensado nisto na cabeça. Nunca Sim, tinha não, pensado isto na cabeça. não podes pensar nisso, mas sim, esta é um bocadinho essa ideia do. É um bocado aquela história do direito ao esquecimento, não é? Que é aquela coisa de. Quer dizer, estou a exagerar, obviamente, mas. Não podes, não vais começar a condicionar toda a tua. Claro que não, sim, claro que não. Mas é um pensamento que me passa pela cabeça. Mas se calhar e isso agora pode ser puta, agora- um bom barómetro para tu, quando, mesmo que estejas muito longe de ter filhos, não sabes se has de fazer uma coisa ou outra, ou não sabes se has de ir por aqui ou por ali. Tipo, vou ter vergonha disto? Vou, então não faço. Sim, mas ao mesmo tempo, sei lá, até que ponto Mas é há um que tipo de vergonha que artisticamente, tipo o chapéu. Mas tu artisticamente achas bem e fixe e não sei o quê, porque é que um filho teu havia de Claro, e deixar isso mal? O teu filho também não vai ao YouTube sozinho antes de ter 5 anos. Não vai. Tu não conheces os meus filhos. Não queres os meus filhos. Pá, não sei, a mim chateia mais as pessoas tipo, terem um Mas não achas rasto, Não, mas um até que rasto vai. na internet Sim, percebo, sim. gigantesco, Agora para sempre, ainda para antes sempre. de terem idade de ter rasto na internet. Quer dizer, isso aí Mas faz-me pegava chateia sempre, só mais uma em pergunta relação que eu aos fiz, filhos. tipo, Tu nunca puseste os teus filhos. Não. És Não. contra isso. Bom, contra isso contra os teus filhos, não é? Não, sim, repara, Em relação aos teus filhos, não é contra os teus não. filhos. É uma coisa que eu penso, volta e meia, sobre isso, que é. E que eu me esforço um bocado. Isto pode parecer um bocado um clichê, uma cena um bocado Gustavo Santos, mas é sério, que é. Os teus filhos não são bem teus. Não são propriedade. Não são pessoas, não é? Como tu és. Portanto, são pessoas pequenas ainda, não é? Mas eles têm o direito de, quando chegarem à idade em que querem ter, não sei, quando eles forem mais velhos, o que é que vai ser fixe ter? Mas vamos dizer que é Instagram e Facebook e TikTok e Snapchat e não sei o quê. É que vai ser a primeira Eles geração têm a o direito. confrontar-se com isso daqui a uns anos. Daqui ao que fizerem Eles 15, têm 20, o não é? direito de chegar lá e terem e têm a folha em branco, acho eu, não é? yeah. Porque podem até nem sequer ter nada, não é? Eu por acaso não estava a ler uma notícia passou-se nos Estados Unidos, uma cena assim, que é uma pessoa, quando uma rapariga de 16 ou 15 anos, ou o que é que foi, quando chegou ao Facebook e se apercebeu que, quando decidiu, ia ter uma conta e percebeu que havia muitos vídeos dela já no Facebook, às vezes, da mãe, da tia, da não sei o quê, não é? Etc, yeah. E ela Processou os pais. ficou aquilo. Não processou os pais, mas tipo, Mas na fechou a América estão conta sempre a e. Sim, exato. E acho mesmo que não tenho muito bem esse direito. Mas não sei. era o que eu ia dizer, é o que eu gostava de dizer. Esse é um exemplo agora dos primeiros, é o que está a acontecer agora, não é? Porque se eu fosse, as pessoas que estão Sim. agora em bebê, eu acho que o que vai quer dizer é que vai começar a acontecer isso agora daqui a 3, 4, 5, 10 Sim, as anos, pessoas é que quando os bebés Vão começar a ter idade e vão para começar a ter, e aí é que se vai perceber o que é que isso vai realmente moldar na sociedade. Se é essas pessoas vão. Eu acho Que porcentagem dessas pessoas é que vai adorar essa exposição que já tem e vai alimentar Sim. isso? Que porcentagem de pessoas é que vão repugnar isso e até ficam um bocado chateados com os pais e isto não tinham que fazer isto? É o que vai acontecer agora e não se sabe muito bem. Sim. E até que ponto é que vai alimentar ainda mais esta o que eu sociedade? acho é que, já que estamos aqui todos a partilhar o que achamos, é que o que eu vejo pelo meu irmão, que tem 12 anos, é que eu estou a dar muita importância a uma cena, que é o que é que vão achar, nem porque podem ir pesquisar e não sei o que, e os meus filhos, eu quero ser um exemplo, eu quero ser tipo o melhor pai do mundo, que é uma cena que eu penso às vezes, e depois vejo o meu irmão que mete stories a toda hora, tem 12 anos e a linguagem deles é essa, vai ser Pois, eu desvalorizado. Ou seja, Não se não preocupar conta com isso tanto o que como nós, tu não é? dizes. Se os teus filhos crescerem e disserem assim, sei. mãe, acho uma vergonha tu nunca teres posto nada nosso na internet. Os meus amigos todos têm Azar, fotos de bebê azar. e tu és uma mãe, não gostas de nós. Eles têm muitas fotos de bebê. Mas não puseste na internet porque tens vergonha. São assim tão feios, Inês, admite lá agora. Não, E não, os pões. meus filhos são muito giros. E eu até podia ter, se calhar até podia ter sacado muito dinheiro com isso, não é? Ou fraldas, Claro, ou o sim, que era. sim. Mas não fiz isso. Se calhar fui totó. Mas os meus filhos. Mas repara, uma coisa. Vai dar tempo. Há pessoas que se calhar só têm tipo, não é? 70 pessoas no Instagram, são da família delas e é muito fixe até. Há uma coisa que muita gente faz e que até
é engraçado e eu tenho pena porque depois não faço isso paralelamente, não é? Ou num lado não público, que é... há muita gente que escreve no Instagram, e eu tenho algumas amigas que até fazem isso, quase como se estivessem a fazer uma espécie de álbum de recordações, não é? board. E isso é muito giro, porque depois, daqui a uns anos, de facto, se calhar vais ali e pois é, e aquilo fazia assim, aquilo fazia assado, não é? Eu ando assim com umas notas no telemóvel, às vezes apontar coisas divertidas que eles dizem aqui e ali, mas não tenho isso, não tenho isso muito estruturado, não é? Então, isso nessa lógica desse registro que depois vais ver daqui a uns anos, e deve ser muito giro ver isso. Bom, É como agora aquela coisa, depende, há mas 10 anos, eu o estava a dizer, Facebook, há uma não sei o amiga quê. tua, ou umas amigas que têm 200 seguidores e uma cena bastante... Apesar de tudo é um bocado privado, não é? Não é como tu, Olha, que és uma houve uma vez, pública, é eu diferente para os vou-te teus explicar. filhos. Eu pensava um bocadinho sobre isto, sendo que não tinha muitas dúvidas de que não queria esbardalhá-los na internet assim para toda a gente ver. Fazia-me confusão. E então eu não tenho assim certezas absolutas sobre isto nem sobre nada na vida, mas aquilo. Havia qualquer coisa ali que não. Então, enquanto me causava desconforto, não é? E então, houve uma vez que eu fiz uma brincadeira na net, foi no Instagram. Eu estava de férias na Zambujeira do Mar e estava há 10 dias a comer pão alentejano de manhã à noite, que como sabemos é ótimo, mas pronto, é aquele pão branco, uma pessoa fica com uma barriga que parece que está grávida de 4 meses. Inchada. E às tantas comecei a gozar e pus assim uma foto e disse, é pão alentejano. Bem, aquilo foi o descalabro, pessoas a telefonar, mas parabéns, não, eu não estou grávida, era uma piada, eu estava a dizer que estava grávida de pão alentejano. E foi a primeira vez que eu vi, e depois fizeram uma notícia. Aliás, ligam-me numa revista. Foi ótimo. Ainda melhor. Ligam-me numa revista e eu, feita ingênua, disse, não, por amor de Deus, aquilo foi uma brincadeira, não sei o quê. Não sabia que era preciso especificar. Disse, olha, esta conversa que acabámos de ter, tipo, não é para ser... E o que é impressão na notícia? Fizeram uma notícia desse Claro, telefonema. Claro, como é óbvio. Como fazem pronto, sempre. e onde é que eu Dá quero para chegar? fazer quase um mercado disso. Mas E onde é que eu quero chegar? Mas qual era o título da notícia depois? Já nem me lembro. Sei lá. Era, nunca pensei que fosse provocar o pânico. Claro. Bom, terei dito essa frase eventualmente lá no meio, não digo que não, mas quer dizer, bom. E então, agora faz-se muito não se põe uma fotografia, põe-se, se faz favor, se faz favor. Isso, faz favor, bom. Inês. Senão o meu lacaio, o nosso amigo, as coisas estão a ameaçar porque está atrás das câmaras. As pessoas já sabem perfeitamente que é o Boldinha. É o Boldinha, o Boldinha é muito fixe. O Boldinha, o produtor, o cabelo ridículo, mas grande nosso amigo. Já tu és muito famoso. Bom. E então eles fizeram uma galeria, não é? Porque eles agora não podem pôr uma fotografia nem duas, têm que pôr 12, né? E então, fotos minhas em geral, tipo, a aludir e não àquela notícia, e uma delas era dos meus filhos, assim, olha, como tu tens aqui os livros, assim de esguelha, chamado de Ladex, que eu tinha posto quando eles fizeram um ano, que era uma fotografia que não se via assim a cara deles propriamente, e aquilo violentou-me de uma maneira que eu pedi para tirarem, e fui ao Instagram e tirei todas as fotografias onde os meus filhos... Pudessem sequer Há uma outra que eles estão de costas, não sei o quê, que eu também não quero, lá Sim, está, que pois, eles depois um sim, dia sim. digam, gasta a vergonha. nossa existência. Sim. Mas não faz-me confusão. Mas eu percebo. Yeah. É uma De repente estavam ali para toda a gente, sabes? Eu acho que é uma questão ética, pode não parecer a partida assim tão profunda, mas eu acho Não que é porque. Mas sabes uma coisa? Mas é porque lá está, e o que tu disseste do teu irmão tem muita lógica, porque nós é tão a realidade Para o meu irmão deles. é normal e é irrelevante Porque como- estar merdas na net porque é o A nossa normal. geração é a transição, não é? Sim. É a transição de. Nós já somos aqui os três muito internet, mas não somos tanto. Sou mais novo que vocês, mas está-se bem. Só para dizer. Tu ainda mas- viveste. mas Mas tu tens- quantos tens- anos não, tu só tens, para- Durão? só- Tens tenho estás muito mais 28 agora, acabado. 28 agora, mas. Mas já viste tu, Sim, a Fizeram geração da 28. transição é aquela que viveu o Não, mas ele analógico pensava e que o tem mais digital. novo, Não, tem não, 28, estou como se tipo, fosse todo ter aspecto da 18. conjuntivite, mas estou. Por acaso, olha, temos que fazer um brinde esta segunda. No fundo, é uma segunda oportunidade que tu Sou estás a mais ter, não é, Durão? Vamos brindar a Ele ia- isso. Achas que ele ia morrendo? Pá, coitado. Olha, pá. Olha, ele teve-me a contar Só eu e não teve Não sido passou nada mal. bonito. Pô, não, foi nojento, não foi bonito, foi nojento. O homem teve 1 mês e meio em casa. Horrível, verdade. não conseguia ver nada, nem Netflix. Não, Eu nunca ouvi mais. todos Nunca, os podcasts do mundo. eu tive uma vez conjuntivite, quer dizer, nunca mais vou chamar a isso conjuntivite. Não, Tu foi tiveste. a bacteriana Tiveste uma e- peste, sim, homem. sim. Fogo. Isto é. Tipo peste bubónica nos olhos. Não, Que não precisamos horror. falar. Não é preciso também estar. E depois há outra coisa que acontece, que é quando tu tens pessoas muito cujos filhos são muito conhecidos porque são muito expostos na internet, acontece um fenómeno às vezes que é isto aconteceu, eu lembro-me uma amiga minha comentar isso comigo, de lhe ter feito confusão, de um dia ter passado por uma pessoa relativamente conhecida que costuma pôr que era uma blogger ou uma instagrammer,
E ela diz, pá, eu de repente fiquei a olhar para aqueles miúdos e a pensar que assustador é, eu sei o nome de cada um, onde é que eles andam na escola, Yeah. o que é que eles fazem, o que é que eles vestem, o que é que eu não sei o quê. Esta pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu sei tudo sobre Sabes estas tudo. crianças. E há outra coisa que, Não é- mais além disso, se não souberes tanto, pode ser só uma despersonalização daquelas crianças, porque podem passar só a ser os filhos. Bom, isto pode acontecer com qualquer figura pública, mas agora muito mais com as redes sociais. Podem passar só a ser Isto é os tudo filhos novo, de- não é? Nós estamos a Em vez de serem aprender. os Isto está a jovens acontecer. da primeira geração de Nós temos a tudo. ter que tomar decisões à medida que as coisas estão a acontecer. E para além de ser tudo mais rápido, porque havia muitos artistas, ou seja, foram figuras públicas a escrever sobre os filhos e a falar sobre os filhos. Sempre aconteceu. Só que Sim. agora é tudo muito rápido. Sim. E tiram fotos e põem, E- de repente ficam e muito celebridades e o mais. Raminhos Sim. tipo está gigante por causa das filhas porque Certo. faz vídeos. E, tipo, Minha questão é quando dá só bela uma, não, é... mas- Eu, na dúvida, opto pelo caminho que é reversível, que é pôr cena é fotografias essa, publicamente não é reversível. Não é possível, não podes Sim, voltar sim, sim, atrás. sim. Portanto, enquanto eu tenho dúvidas sobre isso, ou se ponho na posição que mais me resguarda e que mais os resguarda a eles. Não é? É isso, sim, Essencialmente é eles. é defensivo, não é? Adoro estarmos a falar defensivo. tanto sobre filhos num podcast chamado Trás Cerveja, de repente isso Agora- transformou-se num blog sobre Pá, parentalidade. Espero que os teus Mas filhos claro, bebam sim. cerveja, mas só a partir dos 16, por exemplo. Vês? Yeah. Só a partir dos 16? Então. Porque é legal. Ah, sim. Não, não, ok. podem, se quiseres que eles Podem bebam beber antes antes, mas contigo, não tipo, faz bem ao 14. desenvolvimento das crianças. Pois não faz, não. Depois não acaba a quarta classe. Se me quiseres ter filhos, agora estou interessado nisto porque eu estou bem interessado na parentalidade. Estás um bocado, Estás não é? quase, não é? Tu queres muito ter filhos, estás quase a ter Durão? filhos. Quero não muito ter estás? filhos, sim. E queres já? Não quero já, mas quero muito ter filhos. Mais 1 ou 2 meses. Ok. A Rita também é mais velha, tenho que apressar, né? Pois, Não, mas quero ter filhos, sim. Fora piadas, quero mesmo ter filhos. Falta e quero ser sim. um grande pai. Agora há Tu mais és gente uma grande que... mãe? Ai, que pergunta, meu. De merda, eu sei. Desculpa. Não, Desconfortável até. sei lá. Tenho os meus dias, meu. Há Primeiro- dias em que eu primeiro acho é que sou uma para grande convidados, mãe, há desculpa. dias em que eu acho que sou uma merda. Mas eu acho que... Mas sempre quiseste ter filhos? Aconteceu? Foi planeado? Não, sei eu o quê? queria ter E Agora de filhos. repente está super... Não, eu queria ter filhos. E eu era aquela pessoa que adorava os filhos dos outros. Imagina tu. Era aquela pessoa que quando havia um recém-nascido, que toda a gente normalmente foge dos recém-nascidos, não é? Porque eles são lulas escorregadias. Tipo, Tu já curtias? e eu não, adorava pegar, queria pegar e mudar as fraldas e fazer 30 por uma linha. Não sei se é por ter irmãos mais novos e adorava bebés. Eu adorava bebés. E depois eu tive filhos e houve aqui qualquer coisa que se desligou aqui dentro. Ou se calhar não queria assim tanto. Não é isso. Não. Então se calhar este Agora podcast- se der para depois- pô-los numa guilhotina... Espera aí, depois do que ela acabou de dizer, isto é um podcast que ela vai querer apagar. Foi isso que eu disse. Eu disse, talvez Vai ser- seja este o vídeo que eu Pois, possa e ainda não querer tinhas dito apagar. isto. Agora ficou mais grave. Não tenho- Não é isso. Caramba, uma pessoa... Motherfucking mom. Não, o que Foi eu quero dizer é que dizer agora no já podcast. não tenho assim essa vontade louca de ir agarrar os recém-nascidos dos outros Claro, e de tens lhes mudar a os teus, fralda. os teus, não é? Quer dizer, já não são cagar recém-nascidos, para a qualquer dia cara estão a e ir, ir à tropa, como se isso ainda acontecesse. Já estão gigantes, não é? Já Que idade têm? Têm 4 anos já. Sim, mas querias ter mãe nessa altura ou foi acidente? Não foi nenhum acidente, foi muito planeado. planeado. Estás muito nessa Foi pergunta, muito. Pá, mas espera, Foi deixa bastante que eu planeado. quero dizer. Foi bastante A planeado. Rita E está foi tá tudo com o que- pedido atrasado, não está? Foi tudo A Rita, o que tinhas pensado. Não, Olha, vocês têm que se entender, não podem falar os dois ao mesmo tempo. não, mas é que ele está curioso sobre ti, mas é que eu Rita, estou curioso está bem, sobre fomos ele. há pouco tempo ao hospital por causa da outra ele está cena, muito- por causa de conjuntivites e merdas. Aproveitámos, fizemos o teste, não está. Não está grave. E agora estamos aí na via e está tudo bem. Ok. Mas Estás curioso. Eu acho ótimo, atenção. Mas não Ok. é já. Mas a Rita quantos anos é que tem? 31. Oh, mãe, tens tanto tempo. Não porque é. A questão é aquela coisa. Só cuidado. Mas querias mesmo ser, foi planeado, certo? Sim, sim. E foi o que tu. Olha o Durão a aproximar-se. Eu já não sei se Está a estamos atrás de aproximar-se cerveja ou aqui se de estou uma... no bloco ou com na fralda. Eu já não sei. O Durão a tatear qual gato aqui. Não Tipo, sei, deixa eu eu ver não onde é que eu estou estou aqui, onde é que eu posso. Quem é que trouxe este Durão? O que é isto? Não sei como é que começamos a falar dos filhos, mas está-se bem. Durão, pergunta. Vamos arranjar outro público, estamos aí para outro público, não é? Se foi Trazer tudo o um que eu público quê? diferente Tu ias perguntar para se foi outra Era sempre- tudo o que tinhas planeado. Vamos Sempre falar quiseste aqui. Não, ser acho mãe, ótimo, sempre acho foi. ótimo. Queres ser mãe, Não. eu era pegava nos pulsos dos outros, Sim, e depois- coisas escorregadias, Exato. essa coisa, e afinal agora já não são. Estavas lá. Mas espera, qual é a pergunta? Ou seja, Porque também era assim uma mais velha, eu também tenho irmãs mais novas, Exato. adoro crianças, dou-me muito bem. Sim, mas espera, mas depois acontece da vida, não é? Acontece Ser da mãe é realidade. merda, é a pergunta. Ser mãe é merda. É muito fixe, mas também é merda. Há muitos que dizem que é merda. Altamente exigente, não é? É bastante.
Por onde é que querem que eu comece? Reparem, vocês estão a falar com uma pessoa privada de sono há 4 anos, porque depois é isso, depois às vezes calham-te uns filhos fixes que dormem. Os meus filhos há 4 anos não dormem bem. E por isso há dias em que eu quero 4. Pois. Então não dormem bem desde que nasceram, não é? Exato. Não foi de repente que eu... Sim, quando eu digo dormem, não dormem, eu dormo bem há 4 anos é desde que eles nasceram. Pronto, percebes agora porque é que eu adormeço muito bem em qualquer lado e a qualquer hora do dia. Tipo, você está, sim senhor. Sim, com essas crianças e com o teu trabalho, não é? Pois, mas o meu trabalho, atenção, as pessoas às vezes têm esta ideia de chateia-me um bocado esta coisa do... Não é só o teu trabalho, o teu horário. O horário Repara uma coisa, Faro. O meu horário, na verdade, é até bastante bom para quem tem filhos. O que é melhor? Que é É mais ter um cedo, horário mais cedo. certinho, das 9 que sais às 7 e vais buscar os teus filhos Não, de isso noite vai, ou nem vais e buscá-los. aproveitas de estar Eu vou buscar os meus muito filhos às 4:30 da tarde. Vamos ao parque todos os dias. Nos dizem que eu não quero ser detida por infanticídio. Claro, nesses não vamos. Ao parque ou ao bar lá no coisa? Não, exato. Vão lá todos. Estão daqui na Essa passagem. cena do exato. As crianças. essa cena dos horários parece que é muito complicado, mas na realidade eu tenho muita sorte. Eu tenho se calhar um horário muito mais fixe do que a maior parte das pessoas. E eu até faço muita questão de não trabalhar a toda hora, porque acho que isso é doentio. Quais são as cenas mais importantes para ensinar aos teus filhos? Sem ser as básicas. Espera, o que é as básicas Imagina, para ti? É tipo que é que- comer, Não, dizer por favor e obrigado? É Não, o quê? claro, isso é básico. Mas o que é que seria? Mostrar-lhes cultura, queres levar os teus filhos a viajar, queres incutir muito a leitura nos teus filhos, queres Sim. que eles aprendam um instrumento, queres que eles joguem a bola, ou não queres nada, também eles têm que ter a sua vontade, não é? Mas o que é que para ti tu achavas importante? E são tudo coisas importantes, o que tu disseste, obviamente, não é? Claramente quem não é pai, não é? Não, porque na verdade, tu Quando... Pá, és durão armado em pai agora. Não, a melhor coisa, eu acho que a melhor coisa... Ninguém bate, entretanto. A melhor coisa que uma pessoa pode ter é mundo, não é? E quando eu digo mundo, não é tipo ser o Diogo É o Faro que falta um bocado ao durão. É o que falta um bocado ao durão, falta-lhe. a viajar. Não. Falta, já falta. de um lado para o outro Leu- e tipo, escrever crónicas. Muda Então, outra coisa, é o muda quê? sensibilidade. Muda perceber, tipo... E que só se sabe quando se vai ser pai, não é? É quando a pessoa diferente. muda. A pessoa muda quando vai ser diferente. pai, não é? Sabes, para ti a vida é um comboio. Estás ali. Exato. É Tu diferente. não queres ter filhos, não é? Eu quero muito. Ah, tu queres? Pensava que Quero. tinha ideia que tu não Coitado. querias ter filhos. Não, eu quero Ok, muito ok, ter filho. Não estou desesperado como o Drão está de repente de ontem para hoje. Que ele, Não não estou sei. desesperado, estou só tipo, a alavancar uma conversa. Não, podem Pronto, e falar apanhou outra aqui uma merda. pessoa que tem filhos e quer saber coisas. Pois, Está um Fiquei bocado curioso, aflito. Está um já. bocado Pronto. aflito de repente para ter filhos como não estava. Não estou. Mas acho ótimo. Desde Não que não estou. acham Pá, com para conjuntivite. de o chatear. Já estou bem. Mas porquê que eu é que estou a chatear? Durão, queres sair? Estás bem? Queres sair deste podcast? Queres? Tu és um bully, Diogo Faro. Se nada, eu nunca o chatei. Pá, isto está a ser bem injusto. És um bully. Pronto, faz Já, vais ser um ótimo pai, Diogo. Pá, não sei, vivendo e aprendendo, sei lá eu. Isto é muito Tá fácil, bem, um gajo dizer claro. antes as coisas que quer. É assim, a melhor cena que uma pessoa pode ter, se calhar, é mundo. Como é que tu dás mundo a uma pessoa? É proporcionar-lhe o quê? São viagens, é ler, percebes? Eu acho que a melhor cena é ser livre, meu. É ter, sei lá, acho que a cena está mais... Olhares para aquelas pessoas e dar-lhes espaço, percebes? Não lhes encher... estimular-lhes outras coisas que não seja só tipo aprender um instrumento, agora ir ao futebol, não indicar só percebes? um caminho, não é? Deixa ser, estás a ver? Acho que é mesmo é muito bom. Quem me dera a mim poder, oxalá eu consiga olhar para aquelas pessoas e perceber como é que posso ajudá-las a fazer o caminho delas, estás a perceber? Escolheres delas, não é? Eles Sei lá. escolhem e depois tu ajudas, não é? Sei lá, mas uma pessoa isto não E sabe dás já. bem com o teu marido, pai, Dão-me bem bem. e tem uma grande família. É portanto, uma boa definição, sim, damos muito bem. Portanto, só aqui Sim, falar sim. do papel de mãe, mas é importante. Sim, sim. Não é? Portanto, o papel de pai, não sei se tu estás mais a par do que eu, mas... O papel de pai é bastante importante. É bastante importante. Sim, não, isso é ser muito... pai de uma maneira Isso é convencional. É importante haver um pai skater e rapper é bastante importante para as crianças, não é? É importante haver... Sim. O pai dos meus filhos é músico, está tudo bem? Pronto, Está ótimo. Temos ser Baterista, skaters, não é? rappers, sim. À partida os teus filhos, pelo menos um dos teus filhos vai ser músico. Que É um são estudo que eu estudos fiz. que tu fizeste. Na minha família, calha assim, mais ou menos. É sério? Há uma É, porcentagem. correu bem. Ou seja, para cada. Há uma porcentagem de- Queres portanto, ser avó? Queres? isso agora. Não vais ser. Só a dizer-te. Se queres, não vais.
Então, E então, para além foi dos estranho, não filhos- foi? para além dos filhos. Tu estás bem? Não. Pá, Tu já estás só de bêbado. não estou nada. Isto faz tudo sentido. eu não estou bêbada o suficiente para ter esta conversa. Quantos? Espera, porquê que eu não vou ser avó? Caramba, isto está a fazer sentido. Isto, né? Espera, ok, Nunca se sabe está bem, como está é. bem. Ele pede, vai explicar. O que é que queres que eu diga? Partiste do pressuposto que, como pai músico, família música, vai ser na música, não é? Ok? Como tu, que és o mais velho, quantos é que são pais? Dos netos? Sim. Somos ninguém ainda. Dos 6 netos dos meus avós. Portanto, a conclusão que tu chegas é que as pessoas, filhos de músicos, não têm filhos em vez de se tornarem músicos. Tu estás todo fodido já. Não, meu, não faz sentido. Quantos é que têm? Eu preciso de estatísticas. Tu estás bem. Não devíamos ter vindo aquele shot. Não sei para onde é que havemos de ir agora. Não sei como é que vou salvar esta conversa. Vamos. Não, é perguntar de Mudamos de tema de família. escrever, mas espera. Verdade ou não? Estatisticamente é verdade o que eu estou a dizer. Epá, eu Desde sou, o exemplo que tu deste. eu sou deste mais um velho e bitoque. ainda estou bastante a tempo de ter filhos. Pois Pois, imagina, mas não tens. vou abrir mais novo. Ainda está mais a tempo. Pois, mas não está. E tu tens? Tu tens filhos? Hã? Tens filhos? Não. Mas eu não sou músico. Eu posso ir. Pá, Vai ser. vamos falar com a nossa convidada, se faz favor. Pá, mas viste isto, Inês? Eu, Pela lógica, eu vou optar, eu vou optar por não pela ficar de fora. lógica, tipo, não fiquei certo, não. Este podcast está pela hora da morte. Repara, quantos filhos? Queres acabar comigo? Não me toques. Não me toques. Pronto, só isso. Vocês sabem, isto é um- Já, Vocês- não vais ser avó. Ok, Pronto. está-se bem. Tudo Falamos. bem, tudo bem. Eu só quero da dormir. cena. Só quero dormir, está-se bem. Eu logo penso nisso. Logo O que é que depois isto penso perguntar nisso. sobre escrever? Escrever. Escrever? O que é que tem? Tenciona escrever um romance? Eu não. acho que sim. Não tenciono nada. Não. Porquê que eu vi tencionar escrever um romance? Pronto. Não. 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 Um romance. ao durão. Ai. Pá, juro Não. que juro que já. Não. Quer dizer, sei lá, não Eu acho vou que dizer, sim, nunca tipo, vou fazer isso. Tipo, daqui Mas a não, 20 anos vou estar. não estou a ver, não me estou a ver a escrever. Certo. Em que é que te baseias? Não me estou a ver a para escrever um perguntar isso? romance. Para achar isso. Por tudo, tipo, pelas ideias, por norma, são ideias de romance. De certeza já te convidaram a escrever um. Não, mais nunca me um convidaram. livro? Não, Não? nunca me convidaram. Convidaram o VAR 3 vezes. Para escrever um romance? Para escrever livros. E tu já escreveste livros. Já, Aliás, o que é eu que acho isso interessa? que te conheci numa dessas ocasiões, Exatamente. numa apresentação de um livro teu. E quando fui entrevistado por ti pela primeira vez, Exatamente. por causa de um livro. Então, Então estava a dizer isto num tom depreciativo. Não, como se não. as pessoas convidassem toda a Nada merda. disso, meu. E sim, convido. Não. Sim, Nada disso. toda a merda de escrever Pensava livros. que estaria nos teus planos. Não está nos Acho meus eu. planos. Então, está nos teus planos. E perguntar, já tu fazes muitas coisas diferentes, não é? Apresentas Sim, quer dizer, galas deixa-me ver. que são mais sérias, fazes assim para a meia-noite. Tipo, já, pá, Que é porque- seres não, não. aí mesmo claramente humorista e não apresentador, Uhum. és radialista, Sim. queres fazer mais merdas ou já chega? Epá, para já. Fazes anúncios com pessoas incríveis. É verdade. Pá, para já tenho assim os meus dias bastante preenchidos. Eu fico sempre um bocado aflita com essa pergunta, porque depois fico a pensar, tá, mas se calhar devia ter já uma resposta na ponta da língua, tipo, Não, ter imensos planos. Não, pode já estás só a adorar o que estás a fazer. Há está tudo uma bem. coisa que eu ando aqui a namorar, assim, a rondar, tipo, que é a ideia de eventualmente um dia ganhar coragem para fazer stand-up comedy. Já houve uma pequena experiência. Houve uma pequena experiência pois, já, e essa já foi estou muito importante, porque eu achava que de repente aquilo estava a acontecer e foi fixe. E então ando aqui a pensar, E podem eventualmente. todos ir ver ao YouTube e tiveste muito bem, disse logo na altura, tiveste muito bem. Sim, quer dizer, Estavas à aquilo foi- vontade. Mas ando assim a pensar, E abriste a logo pensar com- nisso. Qual é que é Bom, o prazo? eu estava nervosa, mas sempre pipoca Não consegue. ponho consegue prazos, também consigo. eu não sou assim muito boa para mim própria nessas coisas, sei lá, não é? Devia ser agora eu vou fazer isto e agora. O problema é que depois tu precisas às vezes de. Precisas de um silêncio para essas coisas. Um ano. Vais-me pôr aqui um. Yeah, Olha, um se daqui a um ano. Eu tu acho não bem tens. graça. Daqui a um ano tens de ter um As pessoas solo. querem que tu faças um solo. Tu nunca mais quer fazer na vida. Estou a ser pai, meu. Não falo assim. E agora a pressionar os outros a fazer solos. Muito Daqui a bom. um ano faz um sol. Sei lá, Daqui a um ano faz um Era uma solo. bela promessa, por acaso. sei lá eu. E eu curti que os dois fizessem. Quem sou eu para estar a curtir merdas? Mas Não sei, quem sabe. gostava de. Não vos contei a história do pão. Tenho aqui um pão. Temos a história de um pão. Tu hoje vieste irritada por causa de um pão, não É é? verdade. Olha, tenho aqui um pão. E estou bem irritada com este pão, sabes porquê? Porque eu Conta-nos fui tudo, comprar por este favor. pão. Não batas muito. Desculpa. Vais amassar o pão. Posso ver o pão? Podes, mas não lhe toques, que eu vou devolver esta merda. Está bem, mas porquê? Afinal tem glúten, é isso? Não, quer lá saber do glúten. O glúten pode estar aí à vontade. Tem bem bolor. Pois, a cena é essa. Comprei é o bom às caríssimo vezes. numa loja dessas de não sei quê. O celeiro.
Não foi no celeiro. Será que é bolor ou tempero? Não, é bolor. É bolor. Tu percebes de bolor? Por acaso fui no mercado de pão, mas está-se bem. Tu percebes de paternidade? Percebes de pão? Tem bolor, é um pão com bolor, está Então tudo bem. vais devolver o Posso pão, explicar? quanto é que estou? Posso? Pá, esse pão custou aí quase 2 euros, o que é uma roubalheira, não é? É muito caro. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa que se preocupa com aquilo que come. E chateia-me tu ires comprar pão ao supermercado. Por acaso isso é um escândalo, desculpa lá. Vai, é integral bio ainda por cima. Não, é assim, chateia-me quando vais ao supermercado e de repente olhas para uma coisa que devia ter farinha, água e sal, não é? E tem 70 ES, 27 químicos, não sei de quê, estabilizantes e Mas mais o depois metem lá a camandro. palavra bio e pronto. Não é o dá. caso deste. Não, este pão é fixe. Este pão só ok. tem essas cenas, Sabe, não é? talvez. Porque a maior parte do pão que tu compras está cheio de merda, não é? E então eu faço de vez em quando esta cena de pronto, o pão é daquelas coisas que eu não abdico. Então vou comprar pão bom. Tipo, gasto dinheiro em pão bom, que é para não comer merda, não é? E depois, o pão tem bolor. Pois Não, e tem, fui tem. lá. Não tem e só fui bolor, lá tem ao várias supermercado. camadas Isso, sedimentares olha, de bolor. eu comprei isto aqui ontem, só que não tenho o talão, não encontro o talão, deitei o talão fora. Isso, olha, não tenho talão. Pô, isto em talão não vai dar. Isso, mano, o pão tem bolor, cara. Não troco. Pronto. Epá, Atenção, sim, nós não, não mas- somos do supermercado. Podes... Não, mas nessas merdas, Não é? por acaso tens Sim, razão. sim. Vai, que gastas-te Mas um acho dinheirão. por acaso acho uma vergonha É que esta olharem cena para aqui e agora- verem. Está cheio de bolor. Se o senhor trocamos já não é preciso. pá, não é salvar-se, caixa. Se calhar puseram em promoção, não sei. A gente sabe esse ditado. Pão não Pão é não é queijo. queijo. Pá, não é queijo. Mas queijo come-se com bolor à vontade, é isso? Ou laranja. Por causa daquele. Exato. Ok. Tu respondeste com alaré. Yeah. Ou laranja. Não, mas é verdade. Tipo, isto aqui não é admissível, é devolver dinheiro. Não é? Isto parece sedimentos vários. Sim, quer dizer, é uma questão de princípio. Isto dá para- Que eu estou a podem vir borrifar para aqui os 2 arqueólogos euros. ver e tipo há várias gerações diferentes de bolor. Agora, isso vai Ainda por devolver. cima, o prazo é até daqui a. Hoje é dia quê? É escandaloso. Ah, Não é escandaloso. É tarde Agora, demais faltam ainda. 5 Também dias. não é ok. super grave. O grave é não terem trocado. Não, o que é grave Mas, é. e porque- revoltou-te bastante. Sim, porque estas O coisas que é agora, grave? hoje em dia, tu para comeres bem tens que gastar muito dinheiro, não é? Pronto. Tens? Será que tens? Depende do sítio. Isso é, sabes que isso é o capitalismo a controlar-nos, Inês. Mais ou menos. Não é? Mais ou menos. De todas as maneiras, controla porque massifica a produção e a comida fica uma merda. Não. Mas depois aproveita-se. Para de fazer isso no microfone, Depois vais estragar aproveita-se e vamos agora produzir muito bem como deve ser e vender isto como super saúde. Sabe que isto Não pode sei. ser Não, chamado não, um podcast atenção. que nunca vai ser gravado porque eu não sei se isto está a coisa, mas eu acho que sim, mas continuem, desculpa. Atenção, Não tem-se falado há de muita, capitalismo, estava só a brincar. há muita coisa que tu vais ver e as pessoas confundem estas coisas do biológico e do não sei o que com saudável. Atenção, não é Sim, a mesma sim, merda, sim, não é a mesma coisa. Portanto, agora passámos do blog de paternidade para Vamos para um podcast de Sim, alimentação. mas nunca não é? deixamos de ter a pipoca mais doce. Isso é que é importante. Estavas mortinho. Corta-se, se achou depois. Estavas mortinho. Depois corta isto. Então está tudo bem. Não, para mim. Porque há bocado vocês não ouviram. E foi uma das piadas de abertura no outro dia de stand-up. Eu tentei introduzir esse tema. Quando estavas a fazer stand-up, pois foi. tu entras em palco e dizes: pá, estava muito nervoso para fazer stand-up, mas depois pensei: se a pipoca consegue, eu também Porquê é que eu não hei de consigo. conseguir? Sim, e eu conheço a pipoca há muitos anos. Claro, não tem que ser uma ofensa. E foi. Mas sim, é verdade. Não é? E olha, e foi uma Isso piada faz que bem. dispôs bem. As pessoas Depois, ficaram dispôs bem. as pessoas pensaram: sim senhor, Sim, senhor. toda a legitimidade, Inês Lopes Gonçalves, por favor, prossiga. Relaciona-se. Lá está Pode assim. continuar. Tu relacionas com isto? Tu não estavas lá nessa noite? Eu não estava lá, mas Não, também estava sempre na foi a outra. minha entrada. Também Cada vez que sempre entrei em assim. palco. Era isso, e a minha mãe precisa muito da geóloga. Como é que vocês. Como é que vocês sabem. amigos, não sabemos ainda. Como é que vocês. Imagina, fazem uma cena. Como é que vocês sabem que alguém não fez essa piada? Não sabe, mas Que se sabe. eu sou obcecado com isso. Estou sempre a pesquisar e a ver merdas. Não é? E Porque. quando alguém me diz uma coisa, eu digo sempre, faço sempre questão de dizer, e já vos disse, pá, há um gajo que tem uma cena parecida, já vi isto tipo de um comediante underground que fez num open mic. Porque sabe, da mesma maneira que isso acontece na música, às vezes as coisas ficam aqui guardadas e tu não sabes muito bem. Claro, Uns anos sim, depois sim. vais, É não sei o assim quê, que- não é? Mas Eu também Podia faço acontecer. assim, quando eu faço o teste, mais ou menos, quando eu fiz agora para o espetáculo que eu tenho, é o Lugar Estranho. Está já aqui, fica já aqui anunciado que há de voltar em breve, estejam atentos. Mas quando tinha o texto, mandava sempre as partes a duas pessoas, ao Pedro Durão e ao Guilherme Fonseca, além de grandes amigos e grandes comediantes, são duas pessoas que conhecem muito comédia. E isso, Ok. além de poderem dar conselhos e dizer: olha, esta piada aqui não está muito fixe, ou esta assim, não sei o quê, há piadas- podiam, fazem os dois, conseguem fazer essa verificação de Conteúdo. isto já existe, não existe. a cena é, há piadas parecidas, como é óbvio, tipo, acontece qualquer coisa nas eleições, há muitas piadas que podem ser parecidas
porque é um fenómeno que acontece rápido, não sei o quê. Claro. Pronto. Mas depois também depende um bocado da pessoa, não é? Tu tens tantos assuntos tipo, tratados por pessoas diferentes, mas depois conseguem ter sempre piada, não sei lá. Sim, não, a cena é sempre fazer bagulhos um diferentes, beat é quase como fazer uma composição de uma merda qualquer, que o ponto de partida pode ser óbvio, Tem que começar a usar mas... essa linguagem, não é? Se quer fazer stand-up, um beat. Não é preciso dizer. Desculpa. Estou a brincar, estou a brincar. Fazer tipo, Eu fazer percebi, fazer um não, skate. estou a brincar. Fazer um skate pode ser tipo, como fazer outra merda, uma composição. E a cena é, podes ser que usar o fazer mesmo um ponto de feat, partida, um só feat, que depois vai sempre revelar-se. Sim, ainda tipo, agora uma- estava a ver, fiquei com muita curiosidade de conhecer a história daquela do bebê do Seth Meyers, do segundo bebê dele. Viste o special? Pois, estou a meio ainda, estou na parte em que ele conta a história. Mas pronto, aquilo se tu me disseres assim, é um gajo a fazer piadas sobre a eu não mulher e o falei com ninguém casamento. sobre isto. E eu diria, a sério, mas depois tu vais ver e é fixe, de facto, porque depende de como. Pronto, Não, Pode aquilo ser um não ângulo só novo, é pode fixe, ser um ângulo novo. como tem uma cena incrível que estás a meio, não é? Estou a meio. Já chegaste à parte do Trump. Não. Ok. Cheguei a Não vi, parte. não vi. Será que posso dizer? Não, pá, não vou fazer spoiler de piadas. Nós não vimos isso, que a maior parte das pessoas está a ouvir isto agora está a ficar com Calma. vontade de ir ver. Ok, é excelente. Tipo, a última meia hora é excelente. Ok. E eu odeio o Seth Meyers, acho que ele é fraco. Não, odeio, tipo, para quê? Não, o Seth Meyers é coisa, mas acho que ele é fraco, mas a última meia hora é super criativa e é bem bom. Está bem, veremos. Estava muito curiosa, não. falar sobre isso com alguém. Não, Afinal, pois pensava ainda que não, tinham visto. ainda não vi. Tinha muita Bué curiosidade da sobre a bom história do Lobby Baby, mas essa história não é segredo para ninguém. Até é um ótimo teaser. Sim, Ele sim. conta a história de como o segundo filho dele, sendo que o primeiro já tinha nascido assim de uma forma bastante. Nasceu quase num Uber, mas depois acabou por correr, não nasceu no Uber. E o segundo filho nasceu no átrio do prédio. Yeah. E foi. não e A fazia cena é ótimo. tipo, Não soubemos disso. ele usa a cena de mansplaining, não sei o quê, Mansplaining, né? exatamente. E diz à mulher, tu tens Porque ela diz assim: o bebê está aqui. E ele diz: tu achas que o bebê está aqui? Mas ele confessa que usou. Tu achas que o bebê está aí, mas o bebê não está. E o bebê está. E estava. Sim, é a cena de eu que já tive vários bebés na minha vagina. Exato. Fazer a cena, pronto. E pronto, no segundo bebê estava mesmo lá no lobby. Exato. Da coisa. Pronto, temos que ir ver. A expressão que ele Yeah, usa mas é uma. Ele diz que ela parecia uma boa constrictor que tinha engolido um bebê. Só para descrever a imagem de cabeça a sair de vagina. Pá, mas a última, E é bastante a última gráfica. meia hora. Coisa que nunca me é aconteceu, tão diga-se. boa. Yeah, só isso. E o resto também. Desculpa. Fiquei parado estamos aqui a bem? ouvir-vos. Estamos, Ao imaginar isso. mais eu- fazer kamehameha, ok. Uma cabecita assim. É assim. É pequenino. Já falámos de filhos, já falámos de comédia, já falámos de romances. Pronto, agora. Romances que eu não vou escrever Pá, nunca. Porquê é que odeias a Filomena Cautela? Pá, isto foi ótimo. Isto foi o melhor momento para mim acabar aqui. Acabava aqui e diziam, veja o próximo. Veio a revista já ligar-lhe. É verdade. Inês, você odeia a Filomena Cautela. Pá, isto é ótimo. Isto E foi a Filomena está na merda. Isto também foi bem da boa. Eu tenho que ir fumar. Vou mandar um voice aí à Filomena. Vou falar com a Filomena. Espera aí. Ai, eu adoro a Mena. Não, está bem. Ai, pá, isto Epá, foi isto- tão inesperado. Não, isto foi bué da bom. Filomena, estamos aqui no Traz Cerveja com a Inês Lopes Gonçalves Ela já cá veio. e... Não, ela Nunca disse- vai ela disse- vir. ela disse Nunca que vais vem. conseguir. Ela vem. Não vem ela nada. Ela diz isso, mas Só depois que não vem. ela está a dizer que está muito contente de o 5 ter acabado porque assim vê-te muito menos vezes e não sei o quê e pode finalmente destilar ódio sobre ti. Fica assim a mensagem. Pá, isto está a tomar Fica aqui a prosa. mensagem. Eu estou Tão bem bom. contente com Filomena isto. Cautela. Não pode ver o resto aqui. Ai, Estes pá. últimos 3 minutos foi Fica É aqui. sério. Como é que vais justificar isto agora? Não vou, não está-se bem. Ela sabe que é brincar. São muito amigas. Muito Quando é que se amigas. conheceram? Há muitos anos. Olha, conheceram-nos porque nos juntaram uma vez numa. Olha, vocês lembram-se de um filme que a Tina Fey fez com a Amy Poehler, que era. Sim, com quem é que ela devia ter feito um filme, não é? Não, com o tio. Como é que se chamava esse filme? Elas eram amigas e depois Eu lembro desse filme eram e mais vi- velhas e depois voltavam a fazer as coisas que tinham feito não quando sei eram se- mais novas. Então não sei se é o que eu vi. Não sei. Há aquele Pronto. agora recente que tem todas. Não tem a Amy Schumer, essa não está lá. Mas tem a Maya Rudolph e tem aquelas que elas vão todas. Não é uma espécie solteira, é tipo um fim de semana de amigas. Como é que se chama esse filme? Eu peço sério. Não sei, mas eu Eu adorei e a esse minha filme. mãe. Eu sei que elas caem depois todas da. Não é Brides Não, Maids? não. Que elas caem da cena no fim. Wine Country. Ai, É Wine Country. Wine Country.
lembro Que elas de uma vão cena. depois, que- a solteira é forte, numa, é. exatamente num... Sim, Uma vinha. engraçado, mas gosto muito da Maya Rudolph, para mim é, tipo, é só incrível. A Incrível. cena dela na piscina, de falar do Prince, é tudo. E a cena dela é incrível. na cena do Michael Bolton, não sei se viram. O especial do Natal, especial do Key Change. Pá, que é o Natal do Michael Bolton, não é? pá, o especial, não é de Natal, é o dos namorados, dias dos namorados. Dias de namorados, não é Natal. Isso é tão. Eu chorei a rir Yeah, com isso para essa mim é a melhor cena. cena do Netflix de Eles todas. têm lá uma piada incrível Tão que eu tenho que maravilhoso. rever isso para me lembrar, que é sobre chocolates, que eram os chocolates que saíam em forma de quê? Era o quê? Já não. Pá, não me lembro, não interessa. Mas então, então estavas a contar como é que eu conhecia a Mena. Eu conhecia a Mena assim, acho que juntaram-nos para fazer uma apresentação de um filme, era tipo uma antestreia desse filme, e que queriam replicar um bocadinho a ideia de ter duas, só que nós não éramos amigas, isso é que teve piada, né? Juntaram duas pessoas que eram estranhas para fazer isso. E foi assim, depois fomos encontrando aqui e acolhi, Fez mas só há quantos conhecemos. anos? Sei lá, não sei bem, pai, há talvez 5, não, o 5 está no ar há quanto tempo? Há 3, há 6 anos talvez, mas conhecer foi agora com o 5, claro, não é? Não, antigamente, antes do... Estavam muito não juntas, contou. as Sim, amigas, ficaram muito amigas. Se precisasses de alguém para tomar conta dos teus filhos, ligavas à Filomena. Ele conseguiu meter os filhos a todo mundo. Viram isto? A volta que ele deu para falar de filhos outra pá, vez. coitada, ela se calhar não quer isso, por acaso nunca tinha pensado sobre isso, ela ia tomar conta deles Mas certamente. sabes quem é que podes convidar? O Pedro Durão. Exatamente. O Tá Durão bem. está mortinho para ir tomar conta dos teus filhos. Hei de soltar aqui os meus filhos, assim, um dia aqui Não é também. aqui, para... isto é a minha casa, não é do Durão. Quando vocês estiverem a gravar, não, porque depois aparecem. Nada contra eu as não quero. crianças, eu também Vamos posso, girar a também pergunta posso tomar conta delas se algum Tu dia tens um bocado precisares. nojinho, não tens? Não, não. Tens. Não te- Tens. Já assim, tomei conta de crianças. Aliás, já trabalhei. Vamos à Não é pergunta do coisa. criança. Não foi trabalhar porque foi obrigado, porque era trabalho comunitário. Vamos à pergunta. Vamos à pergunta, Porque vá à as pessoas pergunta. já sabem. Não é a pergunta, é a história. Estamos com tempo, estamos para o fim já. Não consigo ver o tempo porque... Mas este podcast tem quê? 3 horas? Ah, queres ir embora já? Não. É Joe Rogan. Tenho é fome. Temos que. Está bem, vamos jantar. Não estamos aqui à beira. Já tens razão e não queremos estar aqui. Estamos com Porque quanto não tens tempo? filhos. Não, E eu tudo sei, bem. eu sei como isso é Não, complicado. a partir do momento em que eu Traz estou cerveja, aqui, tem uma- assegurei o futuro dos meus filhos esta noite. Portanto, Então- podemos ficar aqui mais 2 horas, está-se Pronto. bem. Sabem não que as pessoas cansam-se. Mas histórias de bobadeira temos sempre que contar aqui no. Não sei se é RTP. Podem não ser vergonhosas, RTP, podem não ser tuas. nada que faça RTP despedir-te. Ela pensa, tenho tantas. Estou a pensar, estou. Porque tens mesmo muitas. O Júlio Cid está lá sempre bêbado. Sabem o que é que me irrita? Sabem o que é que me irrita muito? Não. O Júlio Está lá Cid. sempre, mas não bêbado. Irrita-me muito, é porque vou. As pessoas viram o que tu fizeste. Não viram. Viram. Não viram porque vai ser cortado. É que eu vou sair desta porta e vou-me lembrar de 3 histórias melhores para contar. Faz mal. Depois Mas- manda um voice. Nós pomos na edição. É pá, assim de repente lembro-me de uma bebedeira muito épica no Bom Barral. Nove nomes. É verdade. Isto- Adoro o bom barral, é verdade. Que, Ela tiveste? que Então, não, é bem perto da minha começa, casa, caralho. pá, que envolve a GNR local, e alguma má vontade, eu já não me lembro bem, porque eu sei que houve ali alguma má vontade por parte dos agentes da GNR, que foram um pouco exagerados na forma como lidaram comigo e com os meus amigos, e na altura o meu namorado, basicamente fomos parar à esquadra, Mas porquê? Também? então porque estávamos bêbados. Não, isso é uma razão. Então, Inês. Ia não é uma conduzir. Estamos bêbados. Só que. Eu achei que já tinha dito esta parte, não tinha. Não. Exato. Não Porque é que um GNR vai chatear um bebê? Bah, é que isto envolveu. Pá, eu gostava de contar a história com mais detalhe, mas vamos lá, vamos pronto. Obviamente, no limite, eles teriam razão, claro, né? Porque não se conduz estava bêbado. assim, Não se conduz bêbado. Sim. E então, sei que acaba connosco na esquadra. Sinto que o visado era o meu namorado. E então. Eles tinham sido um bocado desagradáveis, tudo aquilo estava a ser estávamos a ser um bocadinho maltratados, e eu às tantas andava para lá de um lado para o outro, enquanto ele estava a ser, não sei bem, uns papéis lá para dentro, não sei o quê, e eu lembrei-me de pedir a um dos guardas, perguntei se por acaso não tinha pastilhas. Disse, por acaso não tem pastilhas? E ele responde-me assim, só de ecstasy. E eu pensei, ai... Até quero. Não,
É que irritou-me, é que ele estava a ser super picuinhas e desagradável e até um bocadinho Mas de mal repente. criado, mas de repente ali fazemos uma piadinha. Ou seja, queres ser o agente da autoridade, chatinho e coisa, não sei o quê, mas agora estás a fazer piadinhas e eu, do alto da minha basófia, disse: quero o livro de reclamações. Então às 6 da manhã, Ela já está no supermercado. eu às 6 da manhã estou ali a escrever uma reclamaçãozinha. Ainda guardo hoje o papel da resposta que recebi para 1 ano e meio depois. Bem, lembras-te o que é que escreveste? Epá, não sei, mas tenho a certeza que foi num português muito articulado. GNR é merda. Ponto final. Não, basicamente o que eu dizia foi que já que há tanto rigor, então que haja rigor para tudo, não é? Não vamos responder com Claro. piadinhas de... Dexas e GNR é merda. E depois, E depois não recebi ter uma mesmo resposta... extras, que era só brincar ainda por cima. Recebi uma resposta a dizer que ao inusitado pedido de não sei o quê, o guarda respondeu: não tenho aqui, que eu é que baralhei. Mas pronto, não é? Tu é que Provavelmente estavas era bêbada. tipo E se calhar baralhaste, 0.9 contra 0.0, portanto ganha ele. Não sei. Não sei. Mais histórias assim Deixaram boas. de trocar a correspondência, a ser essa, não é? Sim, Foi a sim, única ficou coisa. por aí, ficou por aí. Sei lá, eu Conseguirias subir ao identificar palco, o cantar guarda? com pessoas. Não, jamais, não. Aquilo foi uma previsão. Essas, pronto, já fizemos. Sim, claro, assim nada de. Ter filhos. Não, assim de repente não me lembro assim de mais. E vocês? E o Drão que vai ser pai? Tão querido. Não tenhas é gêmeos, isso é que não. Não, isso não, foda-se. Matava-me logo. Eu sou a única pessoa que bebe aqui, portanto vocês. Matava, eh, tipo, Não. matava-me. Ah, ok. É que matava eu vos e matava vejo- um Não, deles. esta é uma nova. A tua Ok, está cheia. Pois é. Tu estás aí com fome e não sei o quê. É mais difícil ficar a ver histórias divertidas depois de ter filhos. Histórias de bebedeira divertidas. Se é mais difícil a ver histórias de bebedeira? Não, tipo, fui ali, não sei o que aconteceu, tipo, que é um poste em cima. Não, tinha os filhos, estava a cuidar disso. Mas, ou seja, no sentido em que Os sai- filhos, ou seja, os filhos prejudicam a tua vida social. Estou a perguntar claro. Também estou a perguntar para lembrar-me disto agora. Claro, não é? Claro, porque imagina, obcecado. tu saís de casa, vais beber copos e eu gostei. Deixa a obcecado. Vais sair, pensas 2 vezes, não é? Porque eu volto para casa e às 6 da manhã vou ter pessoas acordadas, não é? Já tiveste com alta ressaca os teus Airbnb, filhos né? à volta a gritar e a querer desanimado. é não sei o quê. horrível, é horrível, é horrível. Essa parte É deve ser horrível. a pior parte de ter filhos. Pá, às vezes eu chego tipo, a não ir porque só para não ter que levar com isso a seguir, não é? Pois. Pá, é horrível. Já tiveste vontade de vomitar para cima dos teus filhos? Isso não. E sem Acho ser que de não. ressaca? Não. Isso talvez. Acho que não. Mas quer dizer, os filhos não é a morte, Durão. Então, Tipo, está-se não, bem. estou só a perguntar. Pá, de repente agora isto é uma cena. Se tivesse de escolher um dos teus filhos, qual é que era? Não, Então se tiver gêmeos vais afogar um à nascença? Eu ainda É não, isso? não percebi qual é o mais. Qual é o mais inteligente. Quando eu perceber, eu depois respondo. claramente não és tu, não é? Eles cá. tivesse que escolher- badeira. Muito bom. Maravilha. Bem, fazemos um brinde para acabar. ou não? pelos, Eu tenho que escolher um. para este ser o vídeo que tu apagas. Exato. Eu estive a pensar nisto. Yeah, o tempo eu todo. também Não não vai conseguiria, acontecer. tipo, eu basava. Se me perguntassem isso, eu sendo pai, basava. Isto também não está bem. Vá, vamos fazer um brinde. Acho que temos de. E é isto. Pensavas o quê? Que íamos fazer uma entrevista Já super. começou o super, podcast. Agora vai começar. Sim. Sabem que eu Super acho que este cultural. podcast não gravou ainda. Acho- o Durão Gravou. está em stress, ele está em Vamos fazer um stress. brinde. Só que o resto de cerveja que eu tenho aqui. Um brinde, Vamos olha, fazer um brinde para acabar. A nova Há- vida, a segunda não, oportunidade que o Durão está a ter, Sim, agora há- achou que há- cegava e sim. afinal não cegou. E há a paternidade. Começaste a olhar para as do coisas assim com as árvores, o céu, olha como é que os gatos hoje. Não, na não, rua. mas o meu doutor achou que eu ia ficar assim, mas não. Ninguém diz o meu doutor, sabes disso, não é? Ele agora vai ser pai. O diz. meu doutor. Grava isso.